De volta à sala do banquete, né, nesta quinta-feira, na nossa leitura diária, focados na EBD, onde tem como texto básico Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo 17 ao versículo 20, cujo tema é onde o Espírito age com poder, a palavra do Senhor prevalece. Estou aqui com a Bíblia da Escola Bíblica Dominical. Já você conhece essa Bíblia, né? Bíblia da Escola Dominical. A Bíblia é muito boa. Ela tem um conteúdo, ou seja, a leitura dela é excelente da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? E Almeida, revista corrigida, né? Então ela de bom entendimento. Isso é muito bom. Então nós observamos aqui que em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que é um capítulo que está envolvendo praticamente toda essa lição, até no sábado a gente vai ter também o capítulo 19, vai dar um pulinho sexta-feira para Joel, mas observamos que Atos 19, quem leu o capítulo todo para se inteirar, pelo menos o texto, apresenta um dos momentos mais significativos do ministério de Paulo em Éfeso. O evangelho havia sido anunciado, pessoas estavam sendo alcançadas e o poder de Deus estava sendo manifestado de maneira excelente, de maneira extraordinária. Entretanto, Lucas deixa claro que o verdadeiro resultado da ação do Espírito Santo não estava apenas nos sinais, não se prendia aos sinais, mas na transformação profunda daqueles que ouviam e criam na palavra. Observe que nos versículos 17 a 20, você lendo, estudando, encontramos três evidências de uma obra genuína de Deus. Veja bem, o nome de Jesus é exaltado, o pecado é confrontado e a palavra do Senhor prevalece. O texto culmina com uma declaração poderosa, quando Lucas diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. No versículo 20, nós encontramos esta mensagem. Então, a mensagem central é esta: quando o Espírito Santo age com poder, o Evangelho não apenas produz manifestações exteriores, ele transforma vidas, confronta práticas pecaminosas, estabelece a autoridade da palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós observamos que o poder de Deus exalta o nome de Jesus, no versículo 17 do capítulo 19. Então, Lucas afirma que aquilo que estava acontecendo em Éfeso tornou-se conhecido entre todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso. O resultado foi que caiu temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O temor mencionado aqui, meus queridos, não significa simplesmente medo, mas uma profunda reverência diante da manifestação da autoridade divina como nunca visto naquela cidade. Então, observe que o ponto fundamental é que o poder de Deus não direcionou a atenção para Paulo. Não, Paulo não era estrela. Para os discípulos ou para qualquer outro instrumento humano, o nome de Jesus foi engrandecido. Essa é uma característica essencial da verdadeira ação do Espírito Santo. Cristo ocupa o centro. Né? O Espírito Santo não trabalha para promover o homem, mas para glorificar a Cristo Jesus. Com a atuação espiritual, nós observamos que onde há uma atuação espiritual, é genuína. E Jesus é honrado. Sua autoridade é reconhecida e sua palavra é recebida. A igreja precisa compreender que o propósito dos dons, dos sinais e das manifestações espirituais não é
produzir celebridades religiosas, como nós observamos, que faziam cartaz e botar e tal. Nada disso. É exaltar o nome de Jesus. Quando Cristo torna-se o centro, o poder espiritual conduz à reverência, à fé e à transformação. Em segundo lugar, nós observamos que o poder da palavra produz confissão e arrependimento. No versículo 18 do capítulo 19, é enfático o versículo 18, quando declara, e muitos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Aqui o que nós encontramos é uma consequência direta da atuação de Deus. Essas pessoas haviam crido no Evangelho, mas agora estavam sendo conduzidas a uma transformação prática. Vejam que elas não escondiam mais suas antigas práticas, pelo contrário, confessavam e tornavam pública as coisas que anteriormente praticavam. A palavra confessando aqui aponta para o reconhecimento aberto daquilo que estava errado. Eu fazia isso, eu fiz isso porque não sabia. Então, a verdadeira fé não permanece apenas no campo intelectual. Ela alcança a consciência, ela confronta o pecado, e ela produz mudança de comportamento. É importante perceber a sequência. Ouviram a palavra, creram na palavra, quando foram confrontados, melhor dizendo, confessaram os seus pecados, ou confessaram a palavra, aquilo que a palavra tinha feito. Em seguida, eles abandonaram as antigas práticas. Portanto, a ação do Espírito Santo não apenas emociona, ela convence e transforma. Não pode haver avivamento genuíno sem arrependimento. Absolutamente não. Uma igreja pode experimentar manifestações extraordinárias, já vi falando isso em quase todos os vídeos, mas se não houver transformação de vidas, é necessário avaliar se a mensagem do Evangelho está realmente sendo recebida ou está sendo transmitida de forma correta. O Espírito Santo conduz o pecador à luz. Ele revela aquilo que precisa ser abandonado e conduz o crente a uma vida nova, coerente com a fé professada. Em terceiro lugar, observamos o verdadeiro arrependimento rompe com práticas antigas, conforme o versículo 19 do capítulo 19. Veja que o versículo 19, por exemplo, apresenta uma demonstração impressionante da transformação ocorrida em Éfeso. É só ler o que Lucas declara. Também muitos que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram diante do povo. Os apóstolos não pegaram e queimaram os livros, não. Eles se propuseram a queimar. Éfeso era conhecida por práticas religiosas e mágicas. Os chamados livros estavam relacionados ao conhecimento e fórmulas utilizados nessas práticas. Essas pessoas haviam compreendido que não poderiam continuar abraçando simultaneamente Cristo e aquilo que estava associado às antigas práticas. Por isso, tomaram uma decisão pública e concreta. Vejam que o texto declara que queimaram os livros. O povo queimou os livros. Isso demonstra, meus queridos, que o arrependimento não foi apenas verbal. Houve uma ruptura prática com aquilo que representava a antiga vida. Lucas acrescenta que, calculando o valor daqueles livros, chegou-se a 50 mil denários, ou dinheiro, ou peça de prata, dependendo da tradução. Era uma quantia extremamente elevada, equivalente, mais ou menos, hipoteticamente fazendo a sua avaliação, a 50 milhões, ou seja, 50 mil, melhor dizendo, dias de trabalho, que daria um valor aproximado de 5 milhões de reais hoje. Por aí. Então, o detalhe é significativo porque mostra que aqueles convertidos, eles estavam dispostos a abrir mão de algo valiosos,
para permanecer fiéis a Cristo. Nenhum valor material pode ser comparado ao valor de uma vida transformada pelo Evangelho. A fé cristã exige o que? Renúncia. Seguir Jesus significa abandonar aquilo que contradiz a sua palavra. O arrependimento verdadeiro não pergunta apenas, eu creio, mas também o que precisa ser abandonado para que a minha vida esteja de acordo com aquilo que creio. Eu creio, somente isso? Não. O que precisa eu fazer? Como disse o carcereiro, né? Que devo fazer para ter a vida eterna? Onde o Espírito Santo opera, aquilo que antes dominava o coração perde o seu vigor, o seu controle, o seu poder. E isso é maravilhoso. Então precisamos ver que, em quarto lugar, a palavra do Senhor cresce quando vidas são transformadas. No versículo 20 do capítulo 19 de Atos diz, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Apresenta aqui de forma conclusiva todo o episódio. Esta é a grande declaração do texto. Lucas não diz que Paulo crescia, que a fama do apóstolo crescia, ou que a igreja simplesmente crescia. Ele afirma que a palavra do Senhor crescia e prevalecia. A expressão mostra a expansão e o triunfo do evangelho em Éfeso. A palavra crescia porque estava alcançando mais pessoas. A palavra crescia porque estava vencendo a oposição, confrontando o pecado e transformando vidas. E ela prevalecia poderosamente. Diz assim o texto, demonstrando que a expansão do evangelho não dependia apenas da capacidade humana do apóstolo, mas da ação soberana de Deus. Aqui está uma importante relação entre o Espírito e palavra. O Espírito Santo age poderosamente e a palavra do Senhor avança poderosamente. O Espírito não substitui a palavra. Ele confirma, aplica e torna a mensagem do Evangelho no coração humano. Quantas lições espirituais há no texto em estudo. Que coisa maravilhosa, né? Primeiro, podemos observar a primeira lição: o poder do Espírito sempre conduz à exaltação a Cristo, no versículo 17, sempre. Mostra que o resultado da manifestação divina foi o engrandecimento do nome de Jesus. Em segundo lugar, a palavra confronta aquilo que precisa ser abandonado, jogado fora. O Evangelho não existe apenas para confortar, mas também confronta. A palavra revela o pecado para conduzir o pecador ao arrependimento. E a terceira lição diz que o arrependimento, podemos observar no texto, que o arrependimento verdadeiro produz mudanças visíveis. Os Efésios não apenas disseram que haviam mudado, eles demonstraram isso por meio de atitudes concretas. A verdadeira fé, a verdadeira transformação produz frutos visíveis quando eles queimaram os livros, que foi uma das etapas mais importantes. E a quarta lição, observamos que nenhum sacrifício é grande demais quando comparado ao valor de Cristo. Os convertidos abriram mão de objetos de grande valor, econômicos, porque compreenderam que não poderiam servir simultaneamente a Cristo e às antigas práticas cristãs, ou pagãs, melhor dizendo, práticas pagãs. E a quinta lição, o resultado final é a prevalência da palavra de Deus, sempre prevalece. A grande vitória descrita por Lucas não é simplesmente a realização de sinais. O maior resultado foi este: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente.
O poder de Deus produz transformação. E a transformação faz a palavra avançar. Então, Atos 19, 17 a 20 nos ensina que o verdadeiro poder espiritual não deve ser medido apenas pela intensidade das manifestações, dos milagres, não, dos movimentos, não, mas principalmente pela profundidade da transformação produzida pela palavra de Deus. Em Éfeso, o nome de Jesus foi engrandecido. Pessoas confessaram seus pecados, práticas antigas foram abandonadas e, como consequência, a palavra do Senhor prevaleceu poderosamente. Portanto, podemos afirmar, onde o Espírito Santo age com poder, Jesus é exaltado, o homem desaparece. Onde Jesus é exaltado, o pecado é confrontado. E onde o pecado é confrontado, acontece o verdadeiro arrependimento. E onde há o verdadeiro arrependimento, vidas são transformadas. E onde há vida transformadas, a palavra do Senhor prevalece. A grande evidência de um ambiente alcançado pelo poder do Espírito não é simplesmente aquilo que acontece durante a reunião, durante o culto, mas aquilo que permanece na vida das pessoas dia após dia, sempre quando elas saem, sempre levam mensagem de boas novas. Que o Senhor nos conceda uma igreja cheia do Espírito Santo, comprometida com a palavra de Deus, corajosa no testemunho, disposta a abandonar tudo aquilo que impede uma vida de verdadeira santidade. Porque onde o Espírito age com poder, a palavra do Senhor prevalece. Que Deus vos abençoe. Focados na EBD. Deixe o seu like, comente, consiga outro, para que junte-se ao canal. E essa mensagem vai alcançando famílias. Dê para o seu parente, seu amigo, manda para ele, pede para ele escrever, e Deus vai assim te abençoar maravilhosamente. Até a próxima. Vem comigo, focados na EBD.